Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes na Catedral Diocesana de Nossa Senhora de Guadalupe, aos internautas que nos assistem pelas redes sociais da paróquia, celebramos o quarto domingo do tempo comum. O padre já ia falar do advento, olha, ia lá para o final do ano. Quarto domingo do tempo comum, e é com grande alegria que celebramos este dia do Senhor, com o grande chamado de Deus nas nossas vidas. Fazemos parte do seu grupo de eleitos, dos seus santos e santas, dos seus bem-aventurados, bem-aventuradas. E a primeira bem-aventurança maior, nós já estamos praticando ela nas nossas vidas, que é a fé. É termos este espírito de fé, este espírito de entrega ao Senhor. E a palavra de Deus, neste quarto domingo do tempo comum, ela nos conduz a um caminho muito claro, mas ao mesmo tempo muito exigente. Exigente mesmo. Deus escolhe os pequeninos, Deus escolhe os humildes, Deus escolhe aqueles que confiam. Como falávamos no início, aqueles que têm fé. E o profeta Sofonias aqui dirige-se a um povo ferido, a um povo sofrido, marcado pelas injustiças, marcado pelos abusos do poder. No meio deste cenário, ele anuncia uma profecia surpreendente. Deus não apoia os fortes. Deus não apoia os orgulhosos. Deus, ele guarda um povo pobre, um povo humilde. Que faz o quê? Que confia no Senhor. A palavra de ordem é a confiança. E aquele que confia também é aquele que tem fé. E não se trata aqui apenas de uma pobreza material, mas mais ainda de uma atitude interior. Nem sempre aquilo que é exterior em nós fala muito de nós. O que fala de nós são as nossas atitudes interiores. Quem reconhece que precisa de Deus, quem reconhece que é insuficiente e necessita de Deus, quem não é autossuficiente, mas que coloca a sua dependência no Senhor Jesus. E esta dependência no Senhor Jesus é que nos impulsiona justamente a ter esta vida nova em Cristo, esta vida de entrega ao Senhor. E no Evangelho, nós vemos aqui este horizonte que nós escutamos, onde Jesus proclama as bem-aventuranças. Em Lucas, nós temos os ais, mas o evangelho que nós refletimos neste ano litúrgico é o evangelho segundo Mateus, que nos é colocado aqui as bem-aventuranças. E não são frases poéticas e nem mesmo promessas fáceis de se viver. As bem-aventuranças é um desafio muito grande para a humanidade ao longo dos séculos. Viver aquilo que se diz as bem-aventuranças é viver em plena confiança em Deus. Imagina sermos privados daquilo que o mundo oferece para confiarmos inteiramente no Senhor. São uma verdade inversa de valores que o mundo impõe. Felizes os pobres, felizes os que têm fome, felizes os que choram, felizes os perseguidos. E ai dos ricos, dos satisfeitos, dos que riem agora, dos que buscam aplausos. E Jesus não está aqui romantizando o sofrimento e nem também condenando automaticamente aqueles que têm posses, de maneira nenhuma.
não vejamos desta maneira. Ele está aqui revelando onde está a verdadeira segurança do coração humano. Quando tudo está cheio de riquezas, de certezas de si mesmo, não sobra espaço para Deus. Parece-me que a autossuficiência, o poder, sobe de tal maneira às consciências, às cabeças, que parece-me que Deus é descartável. Parece que Deus não encontra abrigo, parece que Deus não encontra local nos nossos corações. As bem-aventuranças são um espelho incômodo. E quem eu coloco a minha confiança? Em quem eu coloco a minha confiança? No dinheiro, no poder ou em Jesus Cristo? A gente sabe que dinheiro é bom, mas nem sempre compra saúde. Quem é rico morre também. Dinheiro é bom, mas nem sempre compra o amor. Dinheiro é bom, mas não compra de forma nenhuma a confiança que as pessoas devem ter ou não ter em você. Você pode ter até muito poder, pode empregar muita gente, pode ser muito rico, mas nem sempre as pessoas confiam em você. Por isso, nós devemos confiar inteiramente no Senhor. Não importa se somos ricos, se somos pobres, se temos posses ou não temos posses. A nossa confiança é uma confiança que deve sempre estar em Deus. Deus aqui não condena aquele que tem posses, mas simplesmente chama a atenção para dizer o seguinte: tenha confiança em mim. O que realmente sustenta a minha vida? É uma outra pergunta que devemos nos fazer. E onde buscamos a nossa felicidade? Aqueles que buscam a felicidade nos bens temporais, ela passa, porque a vida passa. E o que é que nos resta? A eternidade. Ontem, ontem eu visitei, fui no velório de Ginane, não é? Então não teria como ir hoje, então fui ontem à noite. E a gente se depara com a morte, né? A gente se depara com a morte e o padre mais ainda, dia a dia, tem se deparado com a morte de tantos paroquianos que partem desta vida, não é? E eu lembro que vocês me descreviam quando eu chegava aqui muito a vida de Ginane, não é? Uma mulher bonita, uma mulher para frente, trabalhadora, é, é, não parava quieta, instrutora de autoescola, não é? Me descreviam tanta coisa. E a gente pergunta o que é a vida, não é? Porque a vida nos prega surpresas que a gente não imagina. E a gente percebe que tudo é passageiro. Eu lembro dela no domingo passado, domingo à noite, quando eu celebrava aqui a Santa Missa, que ela vinha e escorrendo sangue do pé dela o caminho todo, aqui neste corredor da igreja, não é? E eu pedi a Neildes para levá-la em casa, não é? Depois, dar uma assistência. E a gente se pergunta, onde é que está a nossa felicidade, se não em Deus? O que é que nos dá alegria, se não Deus? Ela sofria de uma dor invisível, de uma dor que nós não víamos, porque às vezes não nos últimos tempos, porque foram apresentadas fisicamente, mas de dores que a gente não tem consciência, de dores que a gente não vê, a gente não consegue palpar, não é? São as dores da mente, são as dores espirituais. E aí a gente às vezes desconsidera. Mas diante do Senhor, não é? Diante do Senhor, essas pessoas também encontram predileção. E não é à toa, com o seu jeito simples, do seu jeito, às vezes fazendo raiva aos padres,
às vezes fazendo raiva aquelas pessoas que estavam ao lado, ou deixando preocupado, encontram predileção diante de Deus, porque entregam a sua vida ao Senhor, né? Com a fitinha do apostolado da oração, ali constantemente, com certeza, é uma bem-aventurada, né? É uma bem-aventurada, e Deus conhece o coração e as intenções do coração dela, e com certeza coloca ela em um bom lugar. Eu abri esse parênteses para falar sobre cada um de nós. Eu abri esse parênteses para demonstrar que esta vida, ela é passageira. E tudo aquilo que parece que é eterno aqui, ele tem um fim. E qual é o nosso fim último? O encontro com Deus. E para este encontro com Deus, cada um de nós devemos estar preparados. Devemos estar entregues ao Senhor. E ela tinha um pedido desde o domingo passado: não me deixe sem a Eucaristia. Peça ao ministro para trazer a Eucaristia para mim todos os dias, porque eu não posso vir para cá. Estar na presença de Deus, talvez a palavra mais importante para este quarto domingo do tempo comum, onde nos fala das bem-aventuranças. Confiar em Deus mesmo quando tudo parece estar perdido. Confiar em Deus mesmo quando nada na vida parece ter solução. E ontem uma pessoa me procurava no próprio velório e dizia bem assim: padre, eu sofro daquilo que minha amiga sofria. É um vazio muito grande no meu coração. Eu não tenho sentido para nada na minha vida. O Senhor pede que olhemos para aqueles que estão ao nosso lado, porque bem-aventurados são aqueles também que promovem a paz. E promover a paz não é nem sempre levantar uma bandeira branca e ir para o campo de guerra para falar sobre a paz, mas é estabelecer a paz em tantos corações que andam feridos. E talvez a maior guerra no dia de hoje é travada contra nós mesmos, é travada contra o nosso eu, é travada contra as nossas dificuldades, é tratada contra as nossas próprias tristezas, contra a nossa própria alma, contra o nosso próprio ser. E devemos encontrar a paz que tínhamos perdido ou que temos perdido. E é Deus que pode nos dar a paz. O Evangelho nos lembra que o reino de Deus, ele não cresce na autossuficiência, mas na confiança, não no acúmulo, mas na partilha, não no prestígio, mas na fidelidade. Celebrar esta Eucaristia, caríssimos irmãos e irmãs, é pedir a graça de ter um coração pobre, é pedir a graça de ter um coração livre, aberto e capaz de depender de Deus e de compadecer dos irmãos, compadecer daqueles que sofrem. Que o Senhor nos faça parte deste resto humilde, anunciado por Sofonias, e que nossa alegria não esteja no que passa, mas naquele que permanece nas nossas vidas, no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.